foram implementadas, a Constituição, né, de 1988 também, que trouxe vários benefícios para as mulheres. Infelizmente, nós não temos esses problemas, né? Nós temos outros problemas, nós não temos esses problemas. Mas hoje nós temos um problema também que é gênero, porque gênero é igualdade. Né? Você discutir. Você quer igualdade, você quer diversidade. A gente tem um outro problema hoje que é em relação aos meninos, né? Que tem uma taxa maior de mortalidade na adolescência, devido à criminalidade. Então, a gente tem um outro problema para lidar nessa questão, mas não é o mesmo problema que a gente tem nesses países. Né? Então, outra coisa que eu vou dizer, em relação ao mercado de trabalho. Eu tinha organizado de alguma forma essa palestra na minha cabeça, e eu falava assim, eu vou falar dessas ideias de relação de desenvolvimento e desigualdade de gênero, porque eu quero falar também de uma economista que eu acho muito importante. Não acho que ela é importante. Ela é considerada a terceira melhor economista do mundo todo. Ela é uma francesa, que é professora da MIT, né? Então, assim, muitos de vocês ouviram falar do Piketty. O Piketty até esteve aqui, mas vocês não ouviram falar da Esther Duflo. Né? A Esther Duflo, na hierarquia acadêmica, são muito mais faladas do que o Piketty. Né? Ela é professora do MIT, ela teve o carreira dela em 1999, deixa eu checar aqui as datas. Ela já ganhou vários prêmios, né, mas em 2010 ela ganhou o Clark Mellon, 11 anos após obter o PhD, ela ganhou o Clark Mellon, que é um conhecimento forte. Né, ela está sendo cotada para ser a segunda mulher a ganhar o prêmio Nobel em Economia. Né, ela, junto com o Vanderchi, ela escreveu esse livro, né, que chama Economia dos Pobres, né, já tem tradução em português, né, um jeito diferente de pensar a luta contra a pobreza global. Tá? Eu recomendo para quem quiser ler um livro. Eu não preciso ser economista, não tem equação, não, pode ver. Ela, junto com o Banerjee, escreveu esse livro. Eles dois são diretores, né, do Centro de Estudo de Pobreza do MIT, que é o GEPAL, que tem vários eventos. Ela tem vários trabalhos, né, que analisam políticas públicas de promoção de desenvolvimento, políticas públicas de promoção de igualdade de gênero. Né? Eu tenho falado sempre que eu posso da Esther Duflo desde o ano passado, porque eu percebo que meus alunos pouco conhecem sobre as economistas, muito conhecem sobre os economistas, pouco conhecem sobre as economistas. Ela é uma das pequenas notáveis. Esse ano, além de todos os prêmios que ela ganhou esse ano, ela foi ela que fez o discurso, né, do maior encontro americano de economia, né, que é o American Economic Association, ela fez o discurso, né, e ela falou sobre esse trabalho que ela fez. Ela conseguiu convencer países da África e da Ásia, né, a deixar ela fazer uma coisa que a gente chama de experimento. Né? E o que acontece, por exemplo, quando saiu o Bolsa Família, né, que saiu concomitantemente com o Progresso no México, ele não foi feito de forma aleatória. Ele foi feito como? Vamos primeiro focar nas pessoas que são pobres no Nordeste, que é onde mais se precisa. Principalmente no setor do Nordeste, é onde mais se precisa. Certo? O que eles fizeram no México? Eles aleatorizaram. Deram para um município aqui nessa região, outro não, né? E foram escolhendo isso ao longo do país. Por que eles queriam isso? Porque eles queriam ter um grupo de comparação. Certo? A Duflo conseguiu convencer vários desses países a fazer experimentos desse tipo, que não é fácil você convencer um gestor de política pública a fazer esse tipo de experimento, porque ele tem que explicar para a população dele por que um ganha e o outro não ganha. Né? Por que um tem acesso e o outro não tem acesso. Porque existe pressão, né, dos municípios para que seja feito nele. Certo? Então, aí isso acaba dificultando a gente ver o verdadeiro benefício do programa. Então ela falou, esse discurso dela foi sobre isso.
E esse livro conta algumas das experiências, fala um pouco da teoria, né, de desenvolvimento econômico, né, e fala um pouco das experiências que eles têm com esses trabalhos. Então, acho que é muito importante. Só para voltar, que eu trouxe um pouco um outro livro aqui para mostrar para vocês, que é o Feminist Economics, que é um livro, na verdade, um periódico, né, que trata de questões que eu falei aqui, que são questões ligadas ao desenvolvimento econômico, mas com uma abordagem aí de gênero, tá? Podendo ter uma certa também comunicação com uma abordagem também de desigualdades raciais. Aqui no board editorial do periódico, nós temos basicamente mulheres que trabalham nessa área. Né? A gente tinha 5 homens aqui nesse board, né? Infelizmente 2 deles morreram esse ano, né? Que foi o Harold Kennedy e o William Baldwin, o prêmio Nobel, que... Você pode repetir o nome da autora do primeiro livro? Esther Duflo. Esther Duflo. Você escreve? Mas também encontra-se aqui o Amartya Sen, o Arkeloff e o Robert Pollock. Só o Robert Pollock que ainda não tem prêmio Nobel, né? Mas que é uma pessoa também, também, que faz parte dessa área da economia, né, que se importa aí com o desenvolvimento, microdesenvolvimento, né? Porque não é muitas questões, mas pequenas questões, essas questões de intervenção, né, como é o Bolsa Família, e essas questões de gênero, principalmente essas questões de investimento nos filhos, né, decisões de trabalho da mulher ou não, que são investimentos de economia da família. Só para falar um pouquinho para vocês em relação da economia da família, saindo um pouquinho, porque já estou acabando meu tempo. Já acabou? Então eu não vou falar não, eu falo para a próxima vez. Eu vou falar então um pouco das desigualdades que a gente tem aqui no Brasil. Primeiro eu vou falar um pouquinho do que a gente tem de bom aqui no Brasil, do que a gente conseguiu de bom, né? Acho que as maiores conquistas nossas são na saúde, na educação e no acesso, né, à renda e ter bens. Né? Então, por exemplo, eu não sei se acontece isso em todo o Brasil, mas eu já trabalhei aqui no estado de São Paulo. Por exemplo, habitação de interesse social. A habitação de interesse social, quem tem o direito da habitação em caso de divórcio? A mulher. Para quem é concedido a habitação de interesse social? Para a mulher. Tá? Então, é priorizar as mulheres quando o CDHU vai distribuir as casas. Certo? Assentamento. Se acontece um divórcio, quem fica na terra? A mulher. Tá? Então, é uma outra política que isso vem desde a gestão do Covas, os asentamentos e o CDHU dão o direito na mão das mulheres. Né? Então, isso é importante. É muito importante, por quê? Porque no caso de divórcio, a mulher tinha que sair. E geralmente ela saía carregando os filhos. Né? Então, isso punha a mulher e os filhos em condição de vulnerabilidade. Então, já que a gente vai fazer essa política pública, a gente vai associar essa política pública também com uma política de redução de desigualdade de gênero. Então, a gente vai garantir que os filhos vão continuar tendo esse abrigo. Né? Já falei um pouco que a gente também na questão da mortalidade infantil, a gente não tem esse problema de diferença entre meninos e meninas, né? Nem em nenhuma idade, né? Hoje a mulher vive mais e com mais qualidade que o homem, né? Os problemas são os meninos, né? Na relação da educação, hoje a gente vê as mulheres obtendo um nível educacional jamais que alcançou os homens aqui no Brasil, né? Então, um pouquinho mais de mulher com nível superior do que os homens, né? Eu conheço um trabalho que tem sido feito em relação à qualidade da educação aqui no Brasil, mas eu tenho uma impressão de que
falha um pouco na qualidade. A quantidade a gente também. Na qualidade eu tenho um pouquinho de impressão que pode só ficar um pouco aqui, né? Mas eu não sei nem o trabalho. Se alguém tiver interesse aí, pode verificar se realmente tem isso. Né? Eu sei que agora tem escolas que, quando elas aceitam os alunos, elas privilegiam que tem uma relação de 50% de meninos e meninas na sala de aula. Né? Em relação ao trabalho, né, a gente vê uma participação crescente das mulheres no mercado de trabalho. Né? Na década de 80, de 90, esse fenômeno foi mais intenso. Né? Tem uma questão aí se as mulheres elas foram atraídas para o mercado de trabalho, né? Que significa ser atraída para o mercado de trabalho, ter condições, né, no mercado de trabalho, ter igualdade de remuneração no mercado de trabalho, ou elas foram empurradas para esse mercado de trabalho. Né? Porque também se observou nesse período uma queda da renda real, né, do salário real dos maridos. Então pode ser que elas tenham que ter saído de casa para compensar essa queda. Ou elas foram elas próprias a geradoras dessa queda, ou ofertar mais trabalho. Né? Essa é uma questão também discutida muito na literatura, se elas foram atraídas ou empurradas. Né? Mas a questão é que as mulheres cada vez mais ocupam postos de trabalho. O problema da desigualdade ainda no mercado de trabalho ainda é que as mulheres estão concentradas em ocupações, né, em poucas ocupações, e que são ocupações que não têm uma boa remuneração. Né? Porque são associadas, talvez elas vão para essas ocupações porque associadas com esse papel de gênero que elas têm, né, de cuidador, esse estereótipo de gênero, né, ou porque elas não têm acesso às outras ocupações. Mas eu tenho isso que eu não trouxe hoje no transparência, que eu já mostrei 2, 3 vezes esse estudo, mas é um estudo que eu fiz com as ocupações e nós sabemos que 10% das ocupações femininas englobam 40% das trabalhadoras brasileiras. E a maior, né, aquela que as mulheres se apresentam mais frequentemente é empregada doméstica. Então é um problema de gênero, é um problema de renda e é um problema de raça, também, de estado de disso. Né? Não só as mulheres